Informação explanatória adicional. 1. A lacuna entre gerações, para empregar uma frase shikastiana muito popular na época e empregada em todos os contextos e por todos os tipos de especialistas. Um fenômeno comum a todos os animais foi distorcido e exagerado nos últimos dias de Shikasta. Há sempre um momento em que a mulher afasta do seio o filho crescido, e o pássaro empurra o filhote para fora do ninho. O momento em que uma criança se torna adulta transformou-se em cerimonial público e privado em todas as culturas. Nesse sentido, a lacuna entre as gerações deve ser considerada como um fato social inato, e, se não é celebrado por um ritual, um fato psicológico. Certas civilizações de Shikasta conservaram-se estáveis durante centenas, até mesmo milhares de anos, naturalmente, estáveis dentro dos limites das guerras, epidemias, desastres naturais que fazem parte do destino dos shikastianos. A maioria delas floresceram na época em que os shikastianos viviam muito mais do que hoje, 10, 20 vezes mais, embora o tempo de vida tenha sempre estado em processo decrescente, mais rápido ou mais lento. O jovem que chegava à idade adulta tinha à sua frente uma vida muito mais longa do que nos últimos tempos. Todos os jovens sabiam qual o momento em que teriam de lutar por sua independência psicológica pessoal, e isso levava muitas vezes a um período de insegurança, e talvez algum reajustamento por parte dos pais. Mas o normal era que os jovens adultos vivessem, por muito tempo ainda, ao lado dos pais. A infância era uma preparação breve para a vida. Os pais que tinham o número permitido de filhos, 1, 2 ou 3, estavam contribuindo para o aumento de uma população com a qual esperavam gozar vários anos ainda de afeição pessoal. Quando o tempo de vida decresceu tão dramática e tragicamente, permaneceu no que os shikastianos chamam de memória da raça, a mesma expectativa de quando viviam 1000 anos, ou até mesmo, em certos casos, os 2000 ou 3000 anos da espécie original, o híbrido. Todos os jovens esperam ter uma vida longa. Seu fim está tão longe que poucos são capazes de acreditar realmente que um dia vão morrer. Um indivíduo que, por sorte, chegue a viver 80 anos, tem no seu sangue e nos seus ossos o conhecimento de que viverá 800. Ou talvez 3000 anos. Esse fato, não suspeitado pelos shikastianos, que relegaram suas longas vidas do passado à região dos mitos, é a causa de grande parte dos seus desajustes psicológicos. Mas aqui vou considerar um fato isolado de desajuste, o efeito no relacionamento entre as gerações. Os shikastianos sabem que o movimento do tempo é diferente para os jovens e para os velhos. A definição subjetiva da passagem do tempo é, para a criança, muito lenta, infindável, quase eterna. Uma criança mal pode avistar o início de um dia quando chega ao fim do mesmo, e é nessa época que a memória genética da antiga expectativa de vida é mais acentuada. Portanto, a unidade de tempo para uma criança é diferente da adotada pelo jovem adulto e diferente da unidade da pessoa de meia idade e os velhos. Generalizando, pode-se dizer que a curva de vida de um shikastiano atualmente atinge o ponto mais alto no centro, mais ou menos aos 50 anos. Antes disso, o indivíduo está no regime do viverei 1000 anos, mas depois dos 50 é como se um véu tivesse sido rasgado, e eles entendem então que, na juventude, viveram uma ilusão. Um indivíduo de meia-idade olha para trás e vê metade da sua vida, do seu tempo permitido,
que, depois da expectativa de eternidade, parece muito curto, um sonho vivido, mas que lhe foge das mãos. É quando ele começa a morrer, o que acontecerá em breve, e vê no passado nada além do que enfrenta ainda hoje, ocorrências e atmosferas excitantes e agradáveis, ou horríveis, que escorregarão para o passado e já estão quase esquecidas. Voltam as esperanças para os filhos, sua continuação, mas estes estão vendo os pais com desapontamento, ou pior. Uma das razões é que os pais se identificam com a horrível condição de Shikasta. A geração passada representa o caos e o terror, visível por toda parte. É um fato emocional, não intelectual, pois, se perguntarmos à maioria dos jovens, naturalmente não pensa que seus pais são responsáveis pelo século da destruição, responderão, naturalmente, que não. Mas o que todos sentem é exatamente isto, uma antipatia rebelde pelos pais por terem permitido que isso acontecesse. Outra razão é que o povo de Shikasta, do modo que é agora, nesta época, os filhos da tecnologia, do materialismo, aprendeu que tem direito a tudo, que pode ter tudo, que deve ter tudo. Cada jovem, estou falando de modo geral, não dos indivíduos raros, enfrenta os pais com antagonismo porque, tendo-lhe sido prometido tudo, compreende agora que isso não vai acontecer, e a rejeição, o desapontamento por uma promessa não cumprida, une-se à reprovação dirigida aos pais. Não conhecem a própria história como espécie, nem as razões reais da sua condição, não sabem de nada, não compreendem coisa alguma, mas estão convencidos, pela arrogância da sua educação, de que são os herdeiros intelectuais de todo o conhecimento e de toda a compreensão. Contudo, a cultura se desmoronou, e é odiada pelos jovens. Eles a rejeitam enquanto se agarram a ela, a exigem, tiram dela tudo o que podem tirar. Por causa desse ódio, mesmo aquilo que é bom e perfeito e útil nos valores tradicionais, é rejeitado. É, assim, cada jovem vê-se subitamente enfrentando a vida sozinho, sem normas ou regras, ou leis, ou mesmo alguma informação na qual possa confiar. Como acreditar que da anarquia brutal que os rodeia possa sair algo de bom? Contudo, estão equipados para fazer julgamentos, e para usar a mente de certo modo, assim lhes ensinarão. São equipados para ser autossuficientes e capazes de julgamento individual, e começam então a cinzelar seus territórios emocionais com a crueldade total e o interesse pessoal característicos das faixas do Noroeste, desde quando esses animais dominaram o mundo saqueando e pilhando, mas agora não se trata apenas dos povos dessas faixas, mas de todos, em todos os lugares. Pois, à sua frente, estende-se essa longa vida, sem fim, sem fronteiras, tem tempo para corrigir erros, mudar de caminho, transformar o errado em certo. E são observados com desespero pelos adultos. Nada do que os adultos digam é ouvido por essas crianças que vagueiam em sua névoa colorida e enganadora. A maioria dos adultos, especialmente os do hemisfério norte, ou os que pertencem às classes afluentes, em toda parte, viveram de acordo com o princípio de que nada precisará ser pago, e foram levados pela correnteza, estão presos em várias praias sombrias, rodeados pelos resultados da sua pirataria de quando eram jovens. A maioria deles, se pudesse, voltaria atrás, desfazendo tudo o que foi feito, fazendo tudo diferente, se eu tivesse tempo outra vez. Anseiam por comunicar aos jovens, pelo amor de Deus, não faça isso, tenha cuidado, você tem tão pouco tempo, se fizer isso,
tal e tal coisa pode acontecer. Mas os jovens precisam aprender por si mesmos. É o seu direito, sua forma de autodefinição, essencial para eles. Como foi para seus pais, que sabem a futilidade de sugerir que podem estar errados. Desistir desse direito, do autodesenvolvimento, da autoexpressão, da autodescoberta significa sucumbir às pressões intoleráveis, corruptas, falsas. Os velhos veem os jovens com angústia, dor, medo. Acima de tudo, todos aprenderam o que custam as coisas, o que tem de ser pago, as consequências e os resultados das ações. Mas suas vidas foram inúteis, porque nada do que aprenderam pode ser transmitido. De que adianta aprender tanto, com tanto sofrimento, a tão alto preço para si mesmos e para outros, geralmente os filhos, se a geração seguinte não pode aproveitar nada disso, não pode aceitar coisa alguma dada, aprendida, já compreendida. E esses velhos que já passaram por tanta coisa sabem muito bem que o horror é possível e sem dúvida inevitável, mas os jovens pensam, ora, talvez tudo dê certo no fim. Os velhos vivem esperando, desejando que os jovens caiam em si e compreendam que tem pouco tempo, e que o planeta tem tão pouco tempo de vida, pelo amor de Deus. Não há mais tempo, não há mais tempo para vocês, nem para nós, e só pensam em vaidades e brincadeiras. Mas lá estão os jovens, em bandos, grupos, cultos, partidos políticos, seitas, gritando slogans, infinitamente divididos, antagonistas entre si, sempre com a razão, lutando pelo comando. Lá estão eles, o futuro, que está condenado. Os velhos não têm futuro, porque, especialmente para as criaturas que devem morrer quase antes de caírem em si, os jovens têm de ser o futuro. Os velhos, olhando para trás, para o seu espaço de névoa colorida, dizem, eu não vivi. E é verdade. Mas olham para os seus filhos, e sabem que eles também não viverão. Esta é uma das poderosas forças que atuam aqui, agora, em Shikasta. Entre as inúmeras divisões e subdivisões, povos, raças, sub-raças, ideias, credos, religiões, essa força opera em toda parte, em toda área geográfica, esse golfo que separa os jovens dos velhos. E horror. Relatório. Eis uma lista dos indivíduos que fui encarregado de verificar. Não foram incluídos aqueles cuja situação é satisfatória e que se desenvolvem de acordo com o plano. Adicionei, porém, alguns casos que nossos agentes consideram difíceis, indivíduos cuja situação não era ainda conhecida em Canopus, e por isso seus nomes não constavam da lista. Estes últimos são relacionados em separado, não juntos com aqueles que eu devia verificar por causa da negligência de Taufik, eles não se enquadram neste plano. Os shikastianos passam grande parte do tempo surpreendendo-se com a conduta dos outros e fazendo comentários sobre a mesma. Isso se deve, em parte, ao conhecimento falho na área que classificam como psicológica, e em parte porque não aplicam o que sabem. Em geral, a surpresa, agradável ou não, que demonstram com certos acontecimentos, deve-se ao movimento de um impulso interno abrindo caminho por meio de encontros ou choques de personalidades. A sabedoria tradicional do povo afirma que as pessoas geralmente se sentem atraídas por quem lhes pode causar dor. E é verdade que a força interna, que impulsiona a Shikasta por seus caminhos difíceis e dolorosos, sentida por alguns como o guia ou monitor interno, não é do tipo que
considera felicidade ou conforto quando opera para levar o indivíduo para o autoconhecimento, a compreensão. Na maioria das vezes, não é necessário conduzir um indivíduo a esta ou aquela situação, a este ou aquele relacionamento, certos componentes da sua personalidade, aspectos que eles próprios ignoram, os impelem, pelas leis da atração ou repulsão, para lugares, para pessoas que podem beneficiá-los. Geralmente duas pessoas, ou um grupo de pessoas, encontram-se em situações obrigatórias e benéficas, e então dizem que isso é o resultado de um milagre ou intervenção divina. O casal, para o grupo muitas vezes é atraído através de oceanos, ou tem de superar perigos impossíveis, porque precisam um do outro, precisam aprender um com o outro. Mas quase sempre esse processo parece, ao observador não avisado, um conflito inútil e sem sentido, ou um impasse, ou até mesmo algo prejudicial. Naturalmente, às vezes esses encontros são realmente erros, perda de tempo, prejuízo. Como poderia ser de outra forma na pobre Shikasta já no fim, na última fase do longo processo que a levou a esse estado vergonhoso? Mas frequentemente não são, e as pessoas envolvidas mais tarde talvez digam a si mesmas, para outras, referindo-se àquele tempo que consideraram difícil, doloroso, quase acima de suas forças, ou errado, quanto eu aprendi com isso. Não teria perdido essa oportunidade por nada no mundo. Arquivistas. 33. Sua tarefa consistia em manejar a imensa fortuna da família, da qual era a única herdeira. Não era seduzida pela riqueza, a que de um modo geral permanecia indiferente, mas pelos homens atraídos por sua fortuna. Casou-se várias vezes, sem nenhum benefício para si mesma, embora um dos seus maridos tenha tirado bom proveito da experiência a ponto de completar um aspecto de si mesmo e começar a trabalhar em outro. Mas ela não conseguia fugir ao ciclo de se apaixonar e se desiludir. Conversando com o agente 15, este sugeriu que sua fortuna fosse drasticamente, grotescamente mesmo, aumentada de um modo que ela não podia nem imaginar, o que acentuaria sua responsabilidade. O agente 15, encarregado desse caso, providenciaria também para que ela conhecesse o agente 44, que estava inativo e cuja influência poderia ser construtiva. 44. Se ele não se beneficiar, o agente 15 o designará para outro caso. Mas ele não poderia estar em pior condição, e o risco de uma recidiva de um envolvimento, mesmo comercial, com uma mulher de espírito tão infantil deve ser enfrentado. 14. Sua tarefa consistia em se devotar à mãe viúva, inválida e de temperamento difícil. Fazia isso desde os 30 anos. Essa missão inexorável, constante, estava dentro dos limites da sua capacidade até o momento em que envelheceu também e foi atacada por uma doença que lhe tirou as forças. Não conseguia se livrar do estado de depressão, e estava pensando em suicídio, ou mesmo em abandonar a mãe, agora senil, colocando-a em um asilo. Eu adicionei a essas dificuldades o cuidado de uma tia na mesma condição da mãe, mas de temperamento forte e alegre. A agente 14 não pereceu, mas reanimou-se, e, estimulada pelo golpe, encarregou-se de visitar e cuidar de homens e mulheres velhos da vizinhança. Está novamente otimista e capaz como era antes. 21. Esse homem, da raça negra oprimida do continente do Sul, na região Sul, tomou a si a tarefa de enfrentar a opressão para o bem dos outros. Envolveu-se na ação política,
como era de esperar, uma vez que não existiam outros meios de expressar autoconfiança, autorrespeito, naquela área, na época. Foi preso, torturado e ficou inválido. Foi quando se desviou do caminho e tornou-se amargo e desencorajado. Isolou-se de todos e passaram a chamá-lo de o homem zangado. Se tivesse continuado assim, teria atraído sobre si mesmo uma morte prematura. Ganhava a vida vendendo vegetais em uma cidadezinha negra, quando foi novamente preso durante uma manifestação cívica e injustamente condenado. Sua cólera aumentou. Era óbvio para seus companheiros de prisão que não duraria muito tempo, pois combatia a autoridade e os outros prisioneiros de todas as formas possíveis. Fiz com que o colocassem junto com um homem inválido como ele, injustiçado também e que aceitava esse estado de coisas com a ajuda de um dos vários cultos religiosos locais. Os dois homens cumpriram suas penas como amigos. Agora, livres, continuam amigos e trabalham para melhorar as condições das crianças aleijadas e defeituosas da comunidade negra. 42 A tarefa consistia em viver uma vida tão normal e completa quanto era possível em tempos de tanto horror, fazendo com que todos aqueles levados a situações extraordinárias pela guerra, privação, riscos da política, vissem a possibilidade de uma vida simples de família, e especialmente que se lembrassem de como os pais devem conduzir e cuidar dos filhos. Foi criado pela mãe, que, tendo enviuvado inesperadamente, encontrou consolo na comida, indulgente, ela ensinou autoindulgência ao filho. Ele tinha a obsessão da comida. Não é uma condição incomum, o alimento assumiu uma importância que assombra todos que visitam Shikasta. Vários fatores contribuíram para essa situação. Em primeiro lugar, é grande o número de povos que nunca tiveram alimento suficiente, e portanto são obcecados pela necessidade, e quando são salvos da indigência, o alimento torna-se algo mais do que uma necessidade. Segundo, a guerra impôs em vastas áreas de Shikasta períodos em que a comida não passa de um sonho, um desejo ardente. Quando tem abundância novamente, esse hábito permanece. Terceiro, como já foi comentado, a economia de grandes áreas de Shikasta é toda dirigida para o consumo, de modo que os indivíduos são pressionados, a todo momento, a pensar em comida e em bebida, e poucos são capazes de superar essa compulsão. Naturalmente, a Shamat, o voraz, cujo veneno circula nos corpos e nos cérebros de todos os shikastianos. Essa situação é tão extrema que não consideram chocante, em um mundo onde a maioria dos habitantes morre à míngua, que alguns indivíduos viajem de uma cidade para outra, de um país para outro, de um continente para outro só para comer, atraídos pelos lugares famosos por suas cozinhas. Nas descrições de uma cidade, o primeiro item é a lista da comida e até detalhes de como é preparada. Quando 42 se casou, escolheu uma mulher que, como quase todas as pessoas que conhecia, pensava em comida acima de qualquer outra coisa. Em sua casa imperava a compra, o preparo e o consumo de alimentos. Os filhos consideravam a comida algo de extraordinária importância. O agente 9, no relatório anterior, explicou que foi providenciado para que 42 perdesse subitamente seus meios de subsistência e fosse obrigado a dirigir um restaurante. A intenção era que ele passasse a encarar o processo de comer e preparar comida de modo mais objetivo. Mas ele, a mulher, os filhos e alguns amigos ficaram obcecados por um restaurante que era famoso em vários países.
Jamais pensavam em outra coisa que não fosse comida, e a situação estava pior do que antes. Providenciei para que ele fosse convidado por uma agência internacional, por causa do seu conhecimento de todos os aspectos de nutrição, para desempenhar o papel de conselheiro do programa nutricional para várias áreas extremamente pobres do continente do Sul. Acredito que ele e a mulher vão aceitar o convite, e, quando estiverem diariamente em contato direto com os extremos de fome, libertem-se da sua preocupação. Resta o problema dos filhos, que é parte da minha missão, e pedi ao agente 20 que se encarregasse dessa parte. 17. Sua tarefa era pôr em risco a própria sanidade mental, em uma época em que crescia o número das pessoas que perdiam a razão ou que viviam à beira da loucura, ou que eram ameaçadas de um colapso várias vezes durante sua vida, a fim de explorar essas áreas calmamente e delimitá-las, em benefício de outros. Foi demais para ela. Foi submetida a pressões muito mais intensas e em maior número do que esperávamos, em virtude da morte prematura da mãe. Muitas pessoas aprenderam com ela as possibilidades e os riscos do desequilíbrio mental, mas ela não conseguiu manter o próprio equilíbrio. Grande parte de sua vida foi passada em hospitais para doentes mentais ou em situações ao abrigo dos riscos, à custa de outros, tanto financeira como emocionalmente. Um relatório anterior descreve sua condição, e sugere uma intervenção positiva, mas esta não produziu nenhuma melhora. Fiz contato com ela em um hospital onde estava por vontade própria e se mostrou obstinada e recalcitrante, para manter a sanidade tênue e intermitente que possui agora. Precisa ser obstinada e desconfiada, muitas vezes foi tratada com ignorância e brutalidade. Providenciei para que um médico com uma visão especial dessas condições, trabalhando silenciosamente e com discrição, fizesse contato com ela e trabalhasse para curá-la, sugerindo que ela descreva as experiências que teve ajudando os outros. Isso será benéfico para ambos, mas não tenho muita esperança. Nota: eu estava errado. Ver o material anexo sob o título Linda Coldridge. 4. Em uma época em que convencionalmente a informação sobre descobertas científicas deve ser acessível a todos, mas em que na verdade grandes áreas de pesquisa, quase todas, mas não todas, relacionadas a assuntos militares permanecem secretas, de modo que o público conhece apenas parte do horror que lhes está reservado, esse homem tomou a si a tarefa de trabalhar em um estabelecimento de pesquisa científica militar. Muito eficiente no trabalho, ficou logo conhecido na sua especialidade, embora apenas no pequeno círculo de pesquisadores do mesmo campo. Mas ocupa ainda uma posição-chave. Pouco a pouco tornou-se obcecado pela monstruosidade da natureza dessas pesquisas, o que teve como resultado uma neurose, o conflito do dever para com país, ciência, família, etc., que não pôde resolver, fez com que ficasse doente. E durante anos guardou o segredo da sua doença, pois não havia ninguém com quem pudesse discutir a situação. Embora continuasse a realizar seu trabalho com eficiência e até mesmo adiantando com algumas descobertas o campo da ciência que considerava criminoso, o seu íntimo debatia-se em um pesadelo de culpa. Providenciei para que conhecesse, em uma conferência internacional sobre outro assunto, um homem que trabalhava no mesmo campo científico, em um país inimigo. Coloco a palavra entre aspas porque, nessa época, os inimigos podem se tornar aliados da noite para o dia, ou são secretamente aliados, estejam ou não em guerra. Esses dois homens,
ambos carregando com dificuldade o peso do seu conhecimento, foram imediatamente atraídos um para o outro graças às suas preocupações semelhantes. Combinaram um meio de conseguir que as informações mais letais que possuem sejam passadas adiante, adiando assim a possibilidade do seu uso. Portanto, esse homem voltou ao caminho que escolheu. Cada vez mais se dedicará à disseminação dessas informações secretas, até ser descoberto e preso. Agora trataremos dos indivíduos cujas situações foram trazidas ao meu conhecimento por precisarem de atenção. Eu os numerei de acordo com o sistema 3. 1, 5. A principal característica desse indivíduo era o senso crítico, acurado e agudo. Várias influências, durante a sua educação, reforçaram esse equipamento, e qualquer situação era por ele analisada imediatamente. Deixou seu ambiente natal muito cedo, rebelando-se contra a situação dos pais, na qual via apenas hipocrisia, e casou-se ainda jovem. Teve 3 filhos, sentiu que estava preso a uma situação de mediocridade e hipocrisia e passou a ter vários casos com mulheres, dos quais resultaram 3 filhos ilegítimos. Casou-se novamente, teve 2 filhos, mas o casamento não deu certo. Casou-se mais uma vez se divorciou, desta vez com mais um filho. Com a idade de 55 anos estava sozinho, incapacitado e incapaz de produzir, em virtude do sentimento de culpa. Sua profissão era de crítico de arte. Seu estilo era satírico. Mas o senso de humor, que sempre o impediu de sucumbir a qualquer situação, era sempre prejudicado por um coração generoso e cheio de calor humano, um atributo reforçado pela culpa e que o faz flutuar constantemente entre o não e o sim. Depois de conversar com o agente 20, resolvemos inspirar uma de suas filhas a pedir sua ajuda. Ele a acolheu e responsabilizou-se por ela. Os outros filhos, sabendo disso, recorreram a ele também. Nessa época em que os filhos geralmente se afastam dos pais, como se permanecer em contato com eles significasse perpetuar todos os vícios de Shikasta, é comum os adolescentes saírem de casa e procurarem pais adotivos. Neste caso, ele é o pai adotivo, pois há anos não via os filhos. E viu de um momento para outro sua casa repleta de crianças, adolescentes, jovens adultos, todos envolvidos nas dificuldades mais variadas, e resolveu se mudar para uma casa maior, no campo. Sua atitude para com laços, deveres, convenções, falsa fidelidade, hipocrisias era muito conhecida, e ele se transformou quase em um exemplo. Mais do que o homem comum, cujos filhos saem de casa quando ele entra em sua 5ª década, ele está assoberbado com responsabilidades atrasadas. Uma ex-amante ficou doente, e ele a acolheu também. Outra sofreu um esgotamento nervoso e foi morar com ele. O marido de uma de suas ex-mulheres teve sérias dificuldades financeiras e está sendo ajudado por ele. Esse homem hoje é responsável, de um modo ou de outro, por mais ou menos 20 pessoas, e está curado de sua condição estagnada e pouco saudável. Seu senso crítico é agora usado para o diagnóstico dos males e necessidades dos que estão a seu cargo. Como sua responsabilidade é muito pesada, encarreguei o agente 20 de acompanhá-lo, com poderes para intervir, se necessário. 13. Esse homem, depois de lutar arduamente, na infância e na juventude, contra a pobreza e falta de instrução, tornou-se jornalista.
Durante muitos anos foi considerado um indivíduo duvidoso pelas autoridades, pois era um dos que, com uma capacidade crítica e analítica não muito diversa da do número 5, continuamente tentavam apresentar ao público um quadro real dos acontecimentos e dos processos, bem diferente do ponto de vista da maioria. Isso de um ponto de vista apolítico, embora fosse rotulado como socialista, em uma época em que ser socialista era mal visto e fora de moda. Como acontece sempre em Shikasta, os pontos de vista que ele representara por 3 décadas, lado a lado com a minoria de homens e mulheres que tinham sofrido por essas ideias, de súbito tornaram-se os pontos de vista da maioria e da noite para o dia tornou-se um herói popular, especialmente para os jovens. Em certas áreas de Shikasta os críticos da sociedade são perseguidos e caçados durante toda a vida. Em outras, são absorvidos. Repetidamente, pessoas que mantiveram a mente sempre em movimento, defendendo, aperfeiçoando e refinando sua percepção dos fatos, subitamente transformam-se no foco de todas as atenções das máquinas publicitárias, passam a ser figuras nacionais, são congeladas em atitudes públicas estáticas. Frequentemente pessoas de valor são neutralizadas, transformadas em figuras ridículas, e finalmente perdem o ímpeto e a força. O homem de quem tratamos caiu nessa armadilha e não compreendeu que estava repetindo velhas atitudes. Providenciei para que conhecesse uma mulher do continente do Sul, que lutou tão bravamente para sobreviver durante toda a vida que tem energia suficiente para 2. Ele se casará com ela, recuperará as forças e se libertará do padrão. Seus filhos deverão ser notáveis, e providenciei para que sejam acompanhados pelo agente 20. 9. Essa mulher sempre foi supersensível a influências de todo tipo e faltam-lhe força e autodefinição. Foi protegida por uma família forte, e depois por um marido também forte. Ele morreu, e ela imediatamente caiu em um estado de depressão e de mágoa que se tornou um vício. Essa condição atraiu vampiros para a zona 6 de um tipo especialmente virulento e persistente. Estava claro que ela não viveria por muito tempo e que na zona 6 estariam à sua espera entidades maléficas. Pensei em providenciar outro casamento para ela, mas aconteceu que uma mulher com força de caráter e decisão suficientes para repelir qualquer quantidade de influências maléficas estava em uma condição de indecisão sobre sua vida. Estão agora morando juntas e as energias resultantes estão afastando as entidades perigosas da Zona 6. Documento Linda Coldridge. Número 17, este relatório. Estou escrevendo isto para o Dr. Herbert. Insisto em lhe dizer que não posso escrever. Nunca escrevo. Nunca escrevi. Ele me diz que preciso. Portanto, estou escrevendo. Ele diz que se outras pessoas lerem isto serão beneficiadas. Mas o motivo pelo qual ele quer que eu escreva é que isso vai me ajudar. É o que ele pensa. Bem, ele vai ler isto e assim ficará sabendo o que eu penso. Embora já lhe tenha dito muitas vezes. O Dr. Herbert é um bom homem. Você é um bom homem. Mas você não escuta. Médicos são sempre assim, e não só os médicos. Sempre converso com o Dr. Herbert horas a fio. Mas ele quer que eu escreva os meus pensamentos. Acho engraçado. Doido. Mas eu é que sou doida e não o Dr. Herbert. O Dr. Herbert sabe de tudo o que aconteceu comigo.
Sabe mais sobre mim do que qualquer outro médico. Mais do que Mark. Bem, isso nem é preciso dizer. Ou do que Marta. Ou Sandra ou Dorothy. O Dr. Herbert diz que é importante que ele saiba tudo a meu respeito. Diz que já tive todas as formas de tratamento nos hospitais. Ele diz que eu consegui sobreviver a esses tratamentos. Está errado. Eu não sobrevivi. Eu lhe conto como era quando criança. Eu era louca. De acordo com as ideias deles. Então eu lhe digo como fiquei furiosa quando estava louca e quando começaram a me tratar e a me internar em hospitais. Porque as duas formas de loucura são diferentes, não a mesma. Compreende isso, Dr. Herbert? Você diz que eu devo chamá-lo de John, mas não vejo porquê. O fato de chamá-lo de John não o torna louco e não me faz normal. Quando eu era menina, passava pela minha cabeça todo tipo de coisas, e agora eu sei que era louca. Porque tanta gente disse que eu era. Mas era bom. Sempre penso sobre isso. Nunca mais me senti tão bem. Mas às vezes tenho alguns lampejos, mas escreverei sobre isso mais tarde. Se chegar a escrever. E quando eles começaram com as máquinas e as injeções e aquele horror, as coisas na minha cabeça ficaram diferentes. Mas eles não viam isso. Vê isso, Dr. Herbert. Compreende? Eu estou lhe dizendo. Com palavras. Palavras, mas no papel. Vou recomeçar daqui. Fico confusa. Queria dizer outra coisa em primeiro lugar. O Dr. Herbert tem ideias de todo tipo. Algumas são boas. Eu aprovo. Eu aplaudo o Dr. Herbert. Clap, clap. Este é um dos meus dias infantis. O Dr. Herbert diz que eu me sinto inútil. Mas eu sou. Qualquer um pode ver isso imediatamente. Ele diz que posso ser útil às pessoas que enlouquecerão e que não entendem o que está acontecendo com elas. Diz que devo ir a essas pessoas e dizer: é isso que está acontecendo com vocês. Diz que então vou me sentir melhor. E isso vai me fazer sentir melhor porque elas vão se sentir melhor. Mas o que ele não entende é que o que as faz sentir-se melhor é o fato de se sentirem melhor. Isto é, tudo vai embora, não são mais loucas. Ele diz que eu devo chegar para uma pobre maluca, que treme e chora e ouve vozes, às vezes saindo das paredes, ou vê coisas horríveis que não existem, mas talvez existam, e devo dizer: nova sentença. Olhe, devo dizer. Não tenha medo. Veja, o caso é este. Estou falando com a pobre maluca agora. Nós temos os sentidos ajustados para um pequeno alcance de visão ou audição. Durante todo o tempo, sons vêm de toda parte, como uma queda d'água. Mas nós somos máquinas reguladas para aceitar apenas, digamos, 5%. Se a máquina não funciona bem, então ouvimos mais do que precisamos. Vemos mais do que precisamos ver. Sua máquina está com defeito. Em vez de ver apenas a luz do dia e a noite e sua prima Fanny e o gato e seu dedicado marido, que é tudo o que você precisa para continuar a viver, você está vendo muito mais, isto é, todos esses horrores e cores estranhas e visões e coisas. A razão por que são horrores e não coisas agradáveis é que sua máquina está distorcendo o que realmente existe, que na verdade é muito agradável. É o que diz o Dr. Herbert.
Mas ele é um homem agradável. Você é um homem agradável, Dr. Herbert, e como pode saber? E em vez de ouvir o seu marido dizer que a ama, ou o ruído do ônibus que passa, você está ouvindo o que o seu marido pensa. Assim como você é um saco de batatas. Ou o que seus filhos pensam. Ou o cachorro. Eu posso ouvir o que o cachorro do guarda pensa. Gosto dele mais do que de muita gente. Será que ele gosta de mim mais do que dos outros cães? Preciso lhe perguntar. Se as pessoas soubessem o que os cães pensam, ficariam surpresas. E com razão, realmente. Bem, se eu disser tudo isso aos pobres malucos, eles vão se alegrar e se sentir melhor. É o que diz o Dr. Herbert. Compreender tudo é perdoar tudo. Mas eu digo ao Dr. Herbert que não é assim. Quando temos vozes, às vezes centenas delas martelando na cabeça, não nos importamos em saber o porquê. Pode deixar de lado suas ideias originais sobre porcentagens, acredite-me. A única coisa que se deseja é que parem. Será que vão se alegrar? Quero dizer, saber que nós, gente, e pelo que sei, cães também, somos ajustados para ver somente a tia Fanny e o gato e a rua porque, fora disso, tudo é horror. Dr. Herbert, por que está tão convencido de que os horrores não estão aí? Quero dizer, por quê? Quero realmente saber. Quero dizer, em que mundo você vive, Dr. Herbert, porque acho que não é o mesmo em que eu vivo. Bem, acho que não é preciso dizer isso, porque você não é louco e eu sou. Vou começar outra vez. Porque você está errado a respeito de as pessoas se sentirem melhor se você ou eu lhes dissermos essas coisas. Porque quase todo mundo foi criado na crença de que os 5% são tudo o que existe. 5% é o do universo inteiro. Se pensarem diferente, são estranhos. E se a máquina não funciona bem e começa a receber, digamos, 10%, então, além de se assustarem com as vozes que saem do cotovelo de alguém ou da maçaneta da porta, eles sabem que são maus. Perversos. Porque não se pode mudar as ideias dos outros. Não com essa facilidade. Não de repente. Assim, os pobres malucos têm de enfrentar as vozes idiotas que eles sabem que são idiotas, o que é terrível, mas as vozes dizem que eles são perversos e nojentos. Quase sempre. E então, além disso tudo, precisam enfrentar o fato de que estão abertos para mais de 5%, o que é mal por definição. Quando eram crianças é quase certo que viam e ouviam todo tipo de coisas além dos 5%, como os amigos que só eles podiam ver, e os pais quando lhes diziam que eram mentirosos e perversos. Estou ficando perturbada. Vou parar. A noite passada uma pobre maluca chegou ao hospital. Estava assustada. O Dr. Herbert pediu-me que ficasse com ela. Fiquei. Ela é esquizofrênica. Bem, isso é evidente, creio. Ela amava um amigo e eles iam se casar nesta semana. Ele desistiu. Ela ficou transtornada. Ela não comia. Não dormia. Chorava muito. Ontem, ela estava passando pela ponte de Waterloo e subitamente estava a uns 6 metros de altura olhando para si mesma, lá embaixo, andando na ponte. Isso me acontece com frequência. O que acontece é o seguinte. Somos várias pessoas encaixadas umas nas outras. Como caixas chinesas.
Nosso corpo é a caixa externa. Ou a interna, se quiserem. Quando levamos um choque, como o seu amigo dizer, não vou me casar com você, vou me casar com a sua amiga Arabella, então qualquer coisa pode acontecer. Eu gosto de olhar para mim mesma, do lado de fora. Faz com que esta continuidade monótona da vida pareça mais importante. Olho para mim, pobre velha feia, que é o que sou. O Dr. Herbert diz que devo usar meus vestidos bonitos e fazer a maquilagem. Mas ele nem desconfia, você nem desconfia, Dr. Herbert, que a caixa chinesa que olha para esta velha feia linda, lá de fora, não se importa. O que eu sou realmente não é esta pobre velha feia linda esquelética, trêmula e arrepiada. Fico de fora e olho para ela e penso, muito bem, chore, se quiser, por que não? Não me importo. Mas esta pobre maluca da noite passada. Seu nome é Anne. Suponho, Dr. Herbert, que você pensa que ela vai se sentir melhor se eu disser, você é um conjunto de caixas chinesas, e quando você estava atravessando a ponte de Waterloo sentindo-se miserável e doente, as caixas se separaram um pouco, e então uma delas olhou para baixo, para as outras, ou a outra. Porque, Dr. Herbert, é preciso estar acostumado. Não se pode ir dizendo isso, anunciando as boas notícias. Se ela for religiosa, então sim, talvez. A alma. Mas essa Anne não é religiosa, eu perguntei a ela. Se fosse religiosa, ficaria assustada, talvez, mas seria uma ideia da qual já ouviu falar. Eu diria alma e não caixa chinesa. Mas a maioria das pessoas religiosas pensam que a caixa chinesa é menos importante e pensam em enterrá-la ou jogá-la fora, e como ficará na sepultura, ou se for cremada, ou coisas assim. Portanto, se pensam assim, nem mesmo a alma pode explicar, muito menos a caixa chinesa. Palavras. Caixa chinesa má. Alma boa. Se são cristãos. Às vezes chega algum pobre maluco e eu converso com ele. Com ela. Uma criança é melhor. Quero dizer, geralmente não ficam assustadas quando se separam desse jeito. Para algumas é uma segunda natureza. Um jogo. Mas não devem dizer nada. Eu fazia isso quando era criança. Meus pais brigavam. Quando eles começavam eu saía da sala. Eles pensavam que eu estava ali com eles, mas não estava. Ficava ali sentada com um sorriso idiota nos lábios, mas estava sempre lá fora, pensando outras coisas. Vou parar agora. Anne está muito mal. Tenho estado com ela. Está acima de tudo assustada. Ouve as vozes que dizem que é má e perversa e tudo mais. Também vê o amigo que vai se casar com Arabella. Ela vê os dois conversando. E fazendo amor. Ela me disse isso. Tem medo de contar ao Dr. Herbert. Eu lhe disse para não contar ao Dr. Herbert. Eu estou contando ao Dr. Herbert agora. O Dr. Herbert é uma coisa, mas há outros médicos aqui. Assim, o Dr. Herbert fica sabendo e os outros não. Eu disse a ela que tudo o que estava fazendo era usar sua segunda visão e que ela devia ter ouvido falar disso. Eu disse que muita gente tem essa visão. Perguntei se ela via coisas quando era criança. Disse que via. Eu disse que é como tocar piano ou andar de bicicleta. A prática traz a perfeição.
Eu disse todas essas coisas sensatas. Segunda visão, isso é tudo. Olhar para si mesma de 6 metros de altura, ora, não dê importância a isso. Muito bem, ela não se sentiu nada melhor. Porque, quando essas coisas acontecem com força suficiente para deixar a pessoa doente, é sinal de que os 6%, ou seja lá o que for, são um comprimento de onda. São uma voltagem. São 1000 volts em vez de 1. Não é como estar normal e subitamente olhar para si mesma lá de cima, de fora, ou ouvir vozes, o que pode acontecer como uma espécie de escorregão para o lado ou para cima, e não um aumento de voltagem, mas então, em outras ocasiões e com outras pessoas, a voltagem sobe de repente e é como se a gente fosse se partir em pedaços. Os 5% de visão, audição etc., são energia. Essa é a questão. Voltagem de vista e audição. Se for um pouco mais, a máquina se faz em pedaços. Essa é a questão. Essa é a questão, Dr. Herbert. Annie quer que isso pare. Ela não aguenta mais. Ontem à noite o Dr. Herbert e eu tivemos uma das nossas sessões. Depois do apagar das luzes. No escritório dele. Ele estava de plantão. Leu tudo o que escrevi. Teve uma ideia sensata. Quando uma pessoa, vamos dizer uma senhora escocesa em Highlands, como uma velha enfermeira que eu tive, tem segunda visão e diz, um estranho alto e moreno vai cruzar o seu caminho, e isso acontece, ou, alguém vai morrer esta semana, e alguém morre, então essa pessoa está se fazendo aos pedaços porque a voltagem é muito alta. Ou crianças, olhando para si mesmas lá de cima em um ramo de árvore, vendo-se sentadas no chão brincando na terra. Não estão se fazendo aos pedaços. Não estão tremendo e chorando e gritando e querendo que isso pare, ao contrário, para elas é a coisa mais normal do mundo. A resposta é que algumas pessoas nascem para receber não apenas 5%, mas talvez 6%. Ou 7%. Ou até mais. Mas, quando se é uma pessoa de 5% e subitamente um choque a deixa aberta a 6%, então essa pessoa está louca. Tenho certeza de que nasci aberta a 6%, nada louca. Mas me fizeram ficar louca porque eu contei o que sabia. Se tivesse calado a boca, teria vivido em paz. Com Mark. Pobre Mark. Oh, pobre Mark. Ele está no norte da África com Rita. Escreve para mim. Ele me ama. Ele ama Rita. Ele ama Marta. Amor, 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 amor. Se eu tivesse gostado quando ele me babava toda e enfiava as mãos e outras coisas em mim, então acho que isso queria dizer que eu o amava. Era assim que ele via as coisas. As conversas que tenho com o Dr. Herbert são como as que tinha com Marta. Não tão longas, não por noites ou dias inteiros, porque o Dr. Herbert trabalha muito. Ele tem de cuidar das coisas. Mas falamos dos mesmos assuntos. Dr. Herbert diz que eu aprendi tanto e não uso nada. Diz, de que adianta eu e Marta termos descoberto tantas coisas se não as usamos? Usar como? Escrever uma carta para The Times. Esse é Mark falando. Discursando em plataformas. Arthur, Phoebe. Eu lhe disse que quando Marta escrever outra vez vou lhe pedir que venha me visitar, assim poderemos conversar outra vez. Marta está na comuna.
Eu estive lá visitando Francis. Acho que está certo. Mas, porque as pessoas precisam se juntar em um lugar e viver todas amontoadas, como cães enrodilhados em uma cesta, lambendo uns aos outros. Lamber, lamber. As pessoas que são iguais estão juntas, de qualquer modo. É isso que eu penso. Não precisam se lamber, lamber. O Dr. Herbert quer ir comigo visitar Martha e Francis e conversar a noite toda. Eu não me importo. O Dr. Herbert quer que eu trabalhe todos os dias as minhas faculdades. Digo a ele, eu estou dizendo a você agora, que às vezes as minhas faculdades estão fortes e às vezes não, e não adianta falar em todo dia como se tratasse de trabalho de escritório. Mas ele insiste de 9 às 5, ou talvez, 2 às 4. De segunda a sexta. Posso ter sábados e domingos livres. Ele diz que as pessoas que entram aqui e que não estão muito assustadas devem se integrar. Integrar-se a quê? Ele está muito curioso sobre o que eu sei. E se o que eu sei não for muito agradável? E se eu souber o que vai acontecer, mas preferir não saber? O Dr. Herbert fala com muita facilidade sobre saber isto ou aquilo. Eu lhe pergunto, estou lhe perguntando agora outra vez, Dr. Herbert, porque supõe que a maioria de nós está ajustada para os 5%, e apenas umas poucas pessoas para 6% e um número menor ainda para 7 ou 8%. Mas não poderíamos saber nada sobre eles, não é mesmo? Seriam como deuses, eu acho. Segundo o nosso ponto de vista. Acha que isso é porque seja lá quem for que nos regula, nós, essas pobres máquinas, sabe muito bem o quanto podemos aguentar. Porque, Dr. Herbert, eu não posso aguentar, e tento desesperadamente não pensar no que eu sei. Quando escrevi antes, esqueci-me de dizer algo importante. Se uma pessoa é uma coleção de caixas chinesas, uma dentro da outra, então o mundo é isso. Estou escrevendo isto porque é importante. Quando olho para mim, do lado de fora tenho vontade de rir. Eu vejo Linda, a velha feia, um monte de ossos com dedos que sugam. Mas a pessoa que está olhando não é isso. Não é importante o fato de ser uma velha feia com um vestido feio. Não consegui ir à sala de passar, hoje, tinham perdido a chave, Dr. Herbert, se realmente acha que devo me vestir e me arrumar por causa do auto-respeito. Portanto, talvez exista um outro mundo que olha para o nosso mundo, este lugar horrível. Inferno. Sabia que isto é o inferno, Dr. Herbert? Sabia? Eu disse isso e você sorriu. É a doença, você pensou. Mas isto é o inferno, Dr. Herbert. Mas, supondo que eu esteja certa, outro mundo, uma espécie de cópia mais leve deste monte de miséria, acorrentado à gravidade, gravidade, é tão pesado e tão espesso, supondo que esse outro mundo seja descalçado como uma luva e olhe para o inferno e erga os ombros. E outro mundo, e mais outro. Caixas chinesas redondas. Isso o diverte. Sinto um sorriso nos meus lábios, portanto suponho que seja divertido. Às vezes Martha e eu sentávamos e ríamos. Às vezes Dorothy ria. Não com frequência. Sandra não ria, nunca. Mas Dorothy se matou e Sandra melhorou. Ninguém gostava de Sandra. Diziam que ela era vulgar. Muito bem, ela era.
Depois de ter estado em todos aqueles hospitais, não me importava com isso. Não pensei nisso durante anos e anos. O que importa é dizer alguma coisa e ser compreendido. Mark era meu marido. Não é mais porque eu lhe disse que devia se divorciar de mim para que Rita pudesse ter filhos convencionalmente. Mark me amava. Ele me amava. Ele me enlouqueceu com seu amor. Eu costumava ouvir o quanto ele me amava. Ele queria enrolar meu cabelo sujo e mal cheiroso nos seus dedos. Amor. Linda querida, eu amo você. Mas nunca compreendia nada do que eu lhe falava. Enquanto isso ele estava amando Marta. Muito bem, boa sorte para eles. Pensava assim naquele tempo e penso assim agora. Então chegou Rita. Beija, beija, lambe, lambe, Débora Devira. Rita jamais compreendeu uma palavra do que Mark dizia. Mas isso não importava, quando Rita estava com Mark a casa parecia melhor, diferente do que era antes. Portanto, chego à conclusão de que não adianta eu tentar entender o sexo. Amor, como dizem, é perda de tempo. Não estou equipada, isso é evidente. O Dr. Herbert entendeu o que eu quis dizer sobre das 9 às 5, horário de escritório. Quer que eu o procure quando estiver disposta, assim não vou desperdiçar nada e ele pode fazer experiências comigo. Ele não disse experiências porque acredita que eu tenho medo desse tipo de coisas. Dr. Herbert, você não escuta quando eu falo. Joães, posso ficar assustada, porque se acontecerem coisas más, eu simplesmente saio do meu corpo e vou para outro lugar qualquer. Não me incomodo que queira fazer experiências. Mas não vão adiantar coisa alguma. Vai convencer seus colegas. É isso o que pretende. Não vou ser uma cobaia em conferências ou reuniões de médicos. Não, não. O que você não compreende é que as pessoas nunca acreditam nessas coisas. Não, enquanto vocês não as experimentam em si mesmos. Então, quando as experimentam, transformam-se em pessoas nas quais os outros não acreditam. É difícil. Marta e Francis dizem que os militares fazem pesquisas sobre essas coisas e usam os resultados. Por que não pergunta ao exército? Eles não dizem a verdade aos cidadãos comuns. A morte é mais importante. O Dr. Herbert vai ser transferido para outro hospital. Diz que posso ir com ele. Eu vou com ele. Quero ficar no hospital. Eles dizem que posso sair e viver sozinha, mas estou extremamente deteriorada e prefiro ficar. Poderia morar naquela comunidade, mas teria de me comportar o tempo todo. Lambe, lambe, lambe. Na próxima semana saio daqui para ir com o Dr. Herbert. Um hospital é igual aos outros. O Dr. Herbert diz que quer continuar trabalhando comigo. Desde que comecei a conversar com o Dr. Herbert, às vezes só por alguns momentos, sinto-me como quando era criança. Antes de eles me agarrarem e me colocarem nos hospitais. As vozes da minha infância eram amigas. Era um amigo que falava comigo. Dizia, sim, linda, está certo, faça isso. Ou aquilo. Ou, já pensou em fazer aquilo, porque você pode, se tentar. Linda, linda, não fique triste. Não seja infeliz. E uma vez, quando eu estava chorando e chorando, porque meus pais brigavam o tempo todo,
A voz disse, entre todo o barulho que eu fazia, o que há, linda? Querendo dizer tanto barulho por nada. E durante todos estes anos tenho me lembrado da amizade das vozes e me pergunto para onde foram. Desde que os médicos começaram a me tratar, tudo o que ouço são vozes dizendo que sou má, perversa, horrível, cruel. Mas agora estão voltando. Isso porque o Dr. Herbert é um homem bom. Quero dizer bom em si mesmo, não apenas em palavras. Palavras são nada. A coisa que está lá, a coisa amiga em uma pessoa ou em um lugar é doce. É uma espécie de doçura e união. Repito sempre ao Dr. Herbert que as vozes que atormentam os pobres malucos, que dizem você é horrível e tudo isso, eu vou punir você, poderiam muito bem dizer, sou seu amigo, confie em mim.